amigos, guerreiros e guerreiras, Marcelo Bella, presidente Caveira Preta, falando um pouquinho para vocês sobre o mercado de suplementos alimentares, uma coisa que eu tenho 44 anos de experiência, né? Iniciei nesse mercado quando a era moderna dos suplementos alimentares chegou, e isso foi no final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, que nós tivemos o lançamento de grandes marcas que fizeram a diferença e fazem até hoje, que marcaram história no mercado de suplementos alimentares, né? Foi durante os anos 70 que empresas como Universal, né, lá nos Estados Unidos, de New Jersey, meu amigo Michael Rokoff e Michael Rokoff Jr., né, um abraço a pai e filho, Michael Rokoff Jr., e a menção honrosa que eu faço a eles, da Universal com a marca Animal, né, essa marca Animal, do Animal Pack, que tanto encantou consumidores, milhões de consumidores ao redor do mundo. Twin Lab, uma marca importante também que surgiu nos anos 70, Option Nutrition, né, dos irmãos Costello, né, os irmãos Costello com Option Nutrition, né, bem forte também essa marca até hoje. Foi comprada inclusive por uma empresa produtora de whey protein, entre outros laticínios, que é a Glanbia Nutritional, né, a Whey Protein, e entre outras marcas que surgiram na década de 70. Aqui no Brasil, em 1983, nasce a Integral Médica e em 86 a Probiótica, as duas primeiras empresas de suplementos alimentares, né, em escala, de produção em escala aos consumidores, aos atletas. E esse mercado é um mercado no mundo que só cresce, né? Um mercado que tem um crescimento assíduo. Só nos Estados Unidos o valor de faturamento desse mercado ele já ultrapassa a casa dos 70 bilhões de dólares, né? Então é um mercado que cresce não só através de pontos de venda físico, de farmácias e supermercados, como também a venda pela internet. Mas hoje estamos passando no mercado já desde 1924. Opa, 1924 não, 1924 não, né? Pablo, 1924, esse ano eu ainda não estava vivo, ou será que estava? Mas tudo bem, eu estava lá. Depois a gente precisa recuperar, inclusive, Pablo, todas essas vinhetas do Eu Estava Lá, viu? Para colocar no canal. Mas voltando aqui ao assunto, 2024. Em 2024, nós tivemos uma crise muito forte nos preços da Whey Protein, né? Whey Protein, para quem não sabe, soro de leite, que é proveniente da fabricação de queijo, né? Então, quando vai fabricar o queijo, a parte sólida fica para o queijo, a parte líquida, soro de leite, onde os concentrados isolados de proteína, né, são conseguidos através de extração por microfiltração, por separação de ion exchange, até chegarmos ao whey protein, né, que todo mundo fala aí, whey protein, o whey é o soro de leite, é a proteína do soro de leite. Primeiro problema, né, nós tivemos uma pandemia no mundo, e acho que esse foi um dos maiores desafios da humanidade recente, porque nós não imaginávamos que o mundo ia parar, né, e o mundo parou, e muitas produções pararam, e as pessoas ficaram com medo de morrer, e mais do que medo de morrer, medo de viver, medo de sair nas ruas, medo de se relacionar. Tem pessoas com sequelas psicológicas até hoje, passados já 5 anos da pandemia. E uma coisa positiva que despertou da pandemia foi, olha, a gente tem que se cuidar mais. Então, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, cuidar do corpo, cuidar do templo do espírito, né? E o whey protein começou a ficar cada vez mais famoso, porque não só para reconstituir a massa muscular, mas também é um produto para imunidade, é um produto para cognição, é um produto para a saúde em geral. Então, desde crianças até idosos podem consumir o whey protein, que é um produto extremamente saudável. Minha opinião, inclusive, vai contra a recente recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que é melhor os pais não darem whey protein para crianças, né? Isso, na verdade, não é correto,
porque é muito limitante essa informação. Porque crianças muito ativas, crianças que treinam em atividades esportivas de alto nível, nós temos já jogadores mirins aí de vários tipos de esportes coletivos e individuais que precisam sim de um aporte adicional de proteína, e o whey protein é muito prático, muito gostoso, muito saudável. Crianças convalescentes que precisam melhorar a sua saúde precisam também do whey protein para melhorar, né, definitivamente a sua saúde. Então, o whey protein é um produto muito importante. Mas qual o maior desafio nessa história? Que vem trazendo transtornos para o mercado. O maior desafio é, primeiro, a falta. A falta dessa matéria-prima, isso mesmo. A falta da matéria-prima whey protein para as empresas fornecerem whey protein ao consumidor. Hoje há uma demanda latente. Sabe o que é uma demanda latente? Em marketing, demanda latente é quando o consumidor quer alguma coisa e não pode consumir. Ou por problemas regulatórios, ou por problemas de fornecimento, né? Simplesmente ele quer aquele produto, ele quer aquele serviço e não tem acesso nem ao produto nem ao serviço. Então isso chama-se demanda latente. Hoje nós temos um problema de demanda latente em whey que abrem brechas perigosíssimas. Então temos que analisar, nos aprofundar no estudo de a relação de oferta e demanda. Oferta é quando o mercado oferta algum tipo de produto, algum tipo de serviço, ele oferta porque o estoque está alto. Ele precisa girar, precisa fazer caixa. Então, os preços serão menores, né? Você encontra mais descontos, preços menores. Quando a demanda ela é pequena, a oferta também ela é pequena, porque você não consegue preços, apesar das pessoas quererem um produto com uma demanda latente, não tem o produto. Aí que vem a demanda pequena. Na verdade, as empresas já estão com seus estoques vendidos. E aí o preço, sobe. E o preço da whey protein nunca foi tão alto. Eu me recordo que há 10 anos atrás, nós tínhamos um preço em torno de $4, né, da whey protein concentrada, que tem aproximadamente 80% de proteína. Esse preço, passado 10 anos, nós estamos falando agora num preço de produto que está chegando via distribuidoras a $40, isso mesmo, $40 por quilo, e nos fornecedores, quando você tem condições de comprar de um fornecedor direto, em torno de $25 a $30 no fornecedor direto. Então, qual é o tamanho desse mercado? Qual é o tamanho desse mercado na área de whey protein, de produção dessa matéria-prima que vem da indústria do queijo? Hoje, nós temos um mercado de matérias-primas em torno de $4 bilhões ao redor do mundo. $4 bilhões representam 160 mil toneladas de vendas anuais deste produto da whey protein. E quais são os problemas, quais são as barreiras para que o whey protein venha subindo de preço constantemente? O primeiro é a capacidade produtiva. Como as indústrias produtoras de whey protein têm que captar o soro das indústrias de queijo, e a indústria de queijo não cresce mais do que 1, 2% ao ano, porque a indústria de queijo tem vários desafios. Tem o desafio do leite cru e a exigência de altíssima qualidade desse leite para que possa-se produzir o queijo. E muitas vezes o leite captado das cooperativas não tem alta qualidade, tem misturado, adulterado com alguma coisa. Segundo ponto, as burocracias relacionadas à produção de queijo nas indústrias, que são as exigências sanitárias, né? O outro ponto é relacionado ao custo de leite extremamente volátil, né? Ora sobe, ora desce, mas mais sobe do que desce. Isso causa um problema de custos para a produção. E o quarto, mudanças de hábitos. Gente que está trocando queijo de vaca por queijo vegano.
por exemplo. A indústria de queijo não cresce o suficiente para atender toda essa demanda de whey protein. E o whey protein, o que aconteceu? Por que aumentou tanto a demanda? Porque se verificou o whey protein, né, que ele foi estudado já no século XVIII por um pesquisador sueco, que gera um excelente produto para a saúde. Esses estudos foram sendo aprimorados no século XIX, até que no século XX, em 1974, um professor da Unicamp que trabalhava na Coca-Cola desenvolveu a primeira bebida láctea, né, que não foi lançada. Não foi lançada. Foi um brasileiro que desenvolveu isso. Mas hoje, os produtos Ready to Drink, RTDs, os prontos para beber, que tem whey nos seus ingredientes, atendem milhões de consumidores que consomem whey de forma satisfatória. Ou seja, consomem sabendo que estão consumindo whey e que têm a consciência que o whey faz bem à sua saúde. Então isso fez com que essa matéria-prima, esse produto, ele saísse dos ambientes do esporte, das academias, e entrasse dentro da casa das pessoas comuns, das mães que querem ofertar mais saúde à sua família, então compram prontos para beber à base de whey. As barras nutricionais, barrinhas de chocolate nutricionais com a presença de whey. Não é só quem é o pessoal da maromba que consome essas barras, mas quem quer um produto de melhor qualidade, melhor saudabilidade nutricional. Então isso tomou a produção mundial. E agora? E agora, José? Como fala na música. E agora, José? E agora que o preço vai continuar subindo. O preço, dizem que chegará a $80 o quilo ano que vem. Então, esses produtos tradicionais de whey, que vocês veem em frascos, hoje, basicamente, estão sendo misturados com outros tipos de proteínas, para que nessa diluição possa se diluir o custo para baixo também. O caso do colágeno. Colágeno, que é um peptídeo bioativo, não tem as propriedades do whey, mas é uma boa fonte de proteína, o colágeno, mas não tem o valor biológico tão alto quanto o whey. Mas, Marcelo, o que é valor biológico? É o nível de absorção dessa proteína no organismo. Então, o whey realmente é um produto muito especial. Agora, proteínas veganas mais baratas também estão sendo misturadas a esse produto. Então, hoje você compra uma whey até mais barata, achando que está fazendo um bom negócio, você está comprando um produto misturado, ou com colágeno, ou com proteínas veganas para deixar o produto mais barato. Isso quando não existe a prática criminosa de aminospiking, quando adulteradores colocam aminoácidos não essenciais super baratos que não vão fazer nada de bom no seu organismo para poder diluir apenas o preço do produto. Mas quando vai para o teste de Kildon, como o aminoácido também é um peptídeo juntamente com a whey, existe lá a liberação que faz com que o produto seja confundido, né? Com que o aminoácido seja confundido com a proteína pura da whey, né? Esses aminoácidos baratos. Então isso o teste da Anvisa não pega. Então tem muitos produtos que passam como aprovados, mas que na verdade aprovado não tem nada. Então este aumento de preço, ele causa dois problemas sérios. O primeiro, a baixa de qualidade dos produtos para que acompanhem a capacidade do poder aquisitivo do consumidor que querem comprar produtos baratos. E segundo, o estímulo ainda maior a adulteradores sabendo que eles não vão ser pegos, né, no teste Kildon da Anvisa, porque adulteram com aminospiking. O que fazer? Se você quer consumir whey, consuma marcas que você sabe da origem, da procedência, tem qualidade, e leia no rótulo que tem o produto, mas principalmente de marcas bem conhecidas. Se você tem dúvida, você como consumidor pode contratar um teste junto a um laboratório para saber se existe whey ou se, através de um aminograma, existem outros tipos de proteína. Mas é óbvio que a maioria da população não vai fazer isso. Então, nós estamos aí sujeitos a um derrame de wheys
adulteradas, né? Essas whey adulteradas, elas não trazem a performance que o produto puro traria, como manutenção, restituição, reconstituição da massa muscular, né? Aumento da massa muscular, melhora da cognição, melhora da imunidade, né? Através das lactoferrinas presentes no whey protein. Então isso é uma pena. É uma pena, porque esse problema não tem muita solução nesse momento, né? Existem algumas tecnologias que estão tentando tirar proteína do leite de outras áreas do leite, como do permeado, por exemplo, que é o açúcar do leite, mas são tecnologias que ainda custam muito caro e que ainda não há possibilidade de venda em escala desses produtos. Então, a venda de whey ela está limitada e por isso o whey vem crescendo os seus custos para as indústrias e, consequentemente, o seu preço final aos consumidores cada vez mais. Quando a gente para pensar nisso, a gente também tem que olhar um pouco como que o mercado mundial tem se posicionado. Bom, o líder do mercado mundial de whey, de consumo desse tipo de proteína, é os Estados Unidos com 36%. 36% do consumo global total do ano passado foi nos Estados Unidos com 36%. O Brasil, ele é o quarto maior consumidor de whey. Ele é o quarto maior consumidor de whey. Então desconfie, quando você ver uma oferta muito barata desse produto, ou é produto que teve sua data adulterada, ou é produto mixado com outras fontes de proteínas ou aminoácidos baratos para enganar você, consumidor, chamando o produto de whey puro, whey 100%. Né? Quando eu criei essa categoria de whey 100%, em 2007, lá na Probiótica, é porque exatamente indústrias com espertalhões por trás estavam misturando whey com outro tipo de proteína de soja, proteína do trigo, chamando de whey. E aí eu coloquei, não. O nosso é 100% à base de whey. E aí virou uma categoria 100% whey, que tem várias empresas que adotam esse nome para os seus produtos, né, de whey. Mas será que onde você lê 100% whey, você realmente tem só whey? Ou será que essas empresas estão mixando outros ingredientes, né? Aí tem que mudar o nome, tem que ser Whey Mix, tem que ser Pro Whey, mas 100% Whey não pode ser mais, senão induz o consumidor a erro. E além disso, quais são os outros fatores que também hoje pressionam o mercado para trás? A regulação sanitária, com seus testes de estabilidade. O teste de estabilidade ele é importante, mas ele não é essencial. Por quê, Marcelo? Porque o teste de estabilidade ele está testando aquele lote, mas ele não testa todos os lotes. Não há uma obrigatoriedade de se testar todos os lotes. Isso é uma coisa da indústria farmacêutica e não para a indústria de alimentos. A indústria de alimentos, como sempre foi, ela sempre contou com a boa-fé dos produtores, né? Mas, como nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente vem sofrendo com muita adulteração de produto, quando há muito crime, o controle passa a ser maior. E aí os bons pagam pelos maus. É isso que tem acontecido com o whey e com os suplementos alimentares agora, com os testes de estabilidade, onde a partir do 1º de setembro, se você não tem protocolo de registro que você está fazendo teste de estabilidade no seu produto, você, produtor, passa a ser considerado irregular. O seu produto passa a ser irregular aos olhos da Anvisa. Bom, com isso, os custos também vão aumentar. E tem indústrias de pequeno e médio porte que não têm condições de fazer esses testes. Então, basicamente, é o mercado migrando para as mãos das indústrias farmacêuticas, onde o cotidiano delas é autocontrole, rigoroso controle de qualidade, como testes de estabilidade. O teste de estabilidade ele visa com que a quantidade de nutrientes que você declara no rótulo, você enxerga no rótulo de um produto, no momento que ele é lançado, que ao final da sua vida, do seu shelf life,
aquela quantidade não tenha uma variação de mais do que 20%. Isso é um teste de estabilidade, para ver qual é a estabilidade durante o tempo de vida de um produto na prateleira ou na sua despensa. Isso encarece, cria mais burocracia para os produtores de suplementos alimentares e muitos não vão conseguir fazer ou vão participar do mercado negro, não vão estar regularizados, ou passam a ter um custo que não cabe no seu bolso. Essa é uma problemática que o mercado de suplementos está passando. Por isso que talvez as melhores ofertas estejam na internet, onde a gente nem sempre tem a visibilidade daquela marca. Por isso é importante escolher a marca que você conhece. E se você perceber alguma mudança de sabor, de rotulagem, de ingredientes nessa marca, entre em contato com a indústria, se aprofunda, queira saber, se aprofunde, queira saber o que está acontecendo. Então, o mercado de suplementos alimentares ele vem sofrendo agora uma pressão que pode sim causar uma retração nesses suplementos alimentares em potes ou em tabletes e cápsulas, em potinhos, que a gente conhece tradicionalmente. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como é que o mercado está se portando e para onde a gente acha que esse mercado vai seguir, tá bom? Valeu, caveira!